Seja bem-vindo a mais um Footcast, você ouvinte, você aí do outro lado da transmissão, seja bem-vindo aqui a mais um Footcast TV com o seu host Daniel London, mais uma vez hoje trazendo aqui para vocês o podcast mais adorado do Brasil em relação a esporte, a futebol enfim, nós vamos falar aqui hoje sobre algumas coisas. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que escolhe o meu podcast para escutar nesse dia, seja manhã, seja tarde, seja noite, seja você vovó, seja você mamãe, seja você papai. Seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Iremos hoje falar sobre o jogo Flamengo e Fluminense. Eu irei aqui falar das formas mais simples possíveis, da forma mais simples possível, passar a informação mais imparcial possível para os senhores e também fazer aquela resenha boba, né, que a gente sempre faz, que é de brincar e de tirar onda com o time do Flamengo, assim, ou enfim, qualquer time que esteja jogando. Ontem, a seleção brasileira jogou contra o Chile, ou foi anteontem, eu não me lembro, né, jogou muito bem, né, muito bem mal, e acabou ganhando de 1-0 do Chile, né. Perdoem aí o barulho do WhatsApp. Nesse momento, né, nós estamos agora nesse momento com São Paulo batendo aí o Bragantino, né, um jogo muito bom, né, deve estar sendo um jogo difícil, eu não estou assisti apenas o jogo do Flamengo, do Fluminense. Vamos aqui pro podcast, eu já estou falando há muito tempo, né, vamos lá. O jogo do Flamengo foi um jogo como sempre tem sido, um jogo onde o Flamengo se expõe demais, né? Deixa claro, né, quais são as suas dificuldades, as suas deficiências, né? Não tem capacidade de definir o jogo quando precisa e acabou que perdeu hoje para o Fluminense de forma categórica. O Fluminense jogou mal, mas o que importa são os 3 pontos, já diria José Mourinho, né? Mourinho sempre foi adepto dessa cultura, né? Pega para você a bola, leva para casa, mas me dá os 3 pontos. Foi mais ou menos assim que o técnico do Fluminense adotou o estilo de jogo, né? Arão volante, né? Esse é o primeiro destaque aqui do nosso podcast. Arão volante, né? Muitos esperavam que o Arão fosse ser volante no jogo de hoje, e Arão realmente foi para a volância, jogou bem. O grande problema do Flamengo esse jogo foi a capacidade de definição, que não teve nenhuma. As linhas de marcação muito bem definidas, né? E sempre o Fluminense marcando no seu próprio campo, esperando o Flamengo atacar para jogar no contra-ataque e jogar pelo 1-0. Foi vitorioso o Fluminense porque adotou a melhor estratégia contra o time banana do Flamengo nesse futebol, nesse campeonato brasileiro, porque eu sou flamenguista, né, o host que aqui vos fala é flamenguista, mas sente muita tristeza por não ter o Flamengo jogando como jogava antes. Um Flamengo matador, um Flamengo que quando tem a oportunidade não deixa barato. Erros do Michael, eu contei 8, não sei você aí de casa, não sei você mamãe, papai, vovô, titio, titia, papagaio, periquito, eu contei 8 erros, sendo que 6 foram claríssimos que não poderiam ter sido errados. O Michael jogou bem, mas deixa a desejar sempre que joga, é muito oscilante, né? Oscila demais e acaba que prejudica o jogo do Flamengo pela ponta, né? Pelos lados, e não permite que o Flamengo execute melhor a sua estratégia, né? O Fred, como um homem de área, né, sempre esperando receber a bola, né, dando aquele trabalho para a zaga do Flamengo, né? O Flamengo não levou gol de bola alta dessa vez, né, levou gol de bola baixa. É um clássico, né, mas que demonstra as fraquezas do Flamengo, né, nessa temporada, que é uma fraqueza que supera as expectativas. Você acha que o Flamengo vai ter muitas fraquezas e acaba que tem fraquezas no campo todo, né? O Flamengo é uma fraqueza hoje em dia e é um time que hoje em dia não tem briga pelo título até melhorar, até o Rogério Ceni ser demitido, na minha opinião. Bom, 6 minutos, o bom meio de campo do Flamengo, né? Até os 6 minutos o Flamengo estava desempenhando um bom papel no meio de campo com o Arão. Vitinho ali também recebendo a bola, jogando muito bem, né, pegando aquela bola, recebendo, distribuindo. O Arão estava jogando muito bem. A marcação pressão em cima do Fluminense,
tentando fazer o máximo possível. Quer dizer, a marcação-pressão do Fluminense na bola do Flamengo dificultou muito o jogo do Flamengo no começo do jogo. Poderia ter saído no gol ali, mas acabou não saindo. Os dois times sofreram para sair jogando o tempo todo, né? Tanto o Flamengo marcando muito na área do Fluminense, quanto o Fluminense marcando muito na área do Flamengo. É uma coisa que os times brasileiros ainda estão se adaptando, que é essa marcação-pressão, que na minha opinião é algo realmente futurista e algo que os técnicos têm que trabalhar. Mas infelizmente o Flamengo não tem a mínima maturidade para trabalhar com esse tipo de coisa, até porque o Rogério Ceni é um cara totalmente imaturo no futebol brasileiro e é um cara que não tem tamanho e cacife suficiente para treinar o Flamengo. Infelizmente colocaram um amador para treinar o maior time do mundo. E é isso que acontece sempre que você coloca um amador para treinar um grande time, né? O jogo do Fluminense foi pela esquerda quase o tempo todo, né? Com aquele cara lá que eu esqueci o nome agora nesse momento, porque eu não sei. Ainda tô lembrando do Yuri Alberto, do jogo internacional ontem contra o Corinthians. Eu não consigo lembrar o nome do cara do Fluminense, que atazanou a vida do Felipe Luiz o tempo todo. Eu acho que era o Nino, não lembro. Era o Luiz Henrique, não lembro se era o Luiz Henrique. Eu não lembro quem era muito bem. Mas eu tenho que elogiar aqui o Nino e o Martinelli, zagueiros do Fluminense, que jogaram muito bem. Marcaram muito bem, foram os melhores jogadores do jogo, na minha opinião. Bom passe do Michael, né? Boa decisão, finalmente, né? Ele tomou algumas boas decisões, alguns bons passes, mas foram mais milagrosos que os milagres da Nossa Senhora da Aparecida, né? Um a cada 100 anos, né? Que ele faz isso, então. O Egídio pela esquerda, o cruzamento para o Fred, né? Um homem de área, sempre assim, o Egídio pela esquerda, fazendo cruzamento, né? Tentando achar o Fred, aquela bola que o Diego Alves pegou quase em cima da linha. Infelizmente aquele chute que foi dado pelo acho que foi o André, não foi defensável, mas se fosse defensável com certeza o Paraúvis teria pego, mas não aconteceu. Até parabenizar aqui o Fluminense pelo grande jogo, né? Nem eu tô entendendo aqui o que eu escrevi. Caio Felipe, né? Eu botei aqui Caio Felipe, bom volante. Realmente o Caio Felipe foi um volante muito bom, que marcou muito o time do Flamengo, principalmente na entrada da área, né? Não adianta jogar bem e não marcar, foi o lema do jogo de hoje, né? Basicamente, me dá a bola e fica com os 3, quer dizer, fica com a bola e me dá os 3 pontos. Foi exatamente isso que hoje aconteceu no time do Fluminense, né? O Lucas Claro e o Nino jogando muito bem, como zagueiros, né? O Martinelli, eu não lembro se era zagueiro, se jogou no meio. O Flu marcou pressão após os 25 minutos, né? Foi a maior pressão do Fluminense, foi onde eles conseguiram marcar o gol nos 91 minutos do segundo tempo, né? Martinelli jogando muito bem, o Bruno Henrique, né, jogando nada, infelizmente, né, não jogou nada pelo time do Flamengo, e o Luiz Henrique pela direita, fazendo toda aquela ponta, né, ponta de lança pela direita, jogando muito bem, fazendo as jogadas que ele sabe fazer e colocando muito bem ali pela direita o time do Fluminense para jogar, e foi por ali mesmo que saiu a jogada do gol, que foi para dentro da área, e o André, numa chapada muito bonita, tacou no meio do gol do Flamengo. Eu, pessoalmente, sou um cara muito cético e eu quero que o Flamengo perca 4, 5, 6, 8 jogos. Foda-se, eu só quero que o Rogério Ceni saia. Esse técnico horrível, pífio, patético que o Flamengo tem, que só tá conseguindo ganhar jogos porque tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol. Senão, não conseguiria ganhar nem ao menos um chocolate, ou ganhar pelo menos, sei lá, um doce. Ele não conseguiria ganhar nada se não fosse esses jogadores. Ele fez aquilo no Fortaleza, mas foi algo pontual. Ele não conseguiria fazer a mesma coisa em um time como, por exemplo, o Flamengo. É um técnico ruim, é um técnico que só ganhou o título do ano passado porque os jogadores quiseram ganhar, mas não foi nada de mérito dele. A tática dele não é algo absurdo como era do Jorge Jesus. Se nós tivéssemos um técnico hoje como Renato Gaúcho e tivéssemos dado um pé na bunda do Rogério Ceni, estaríamos hoje brigando já pelas primeiras posições. Mas hoje estamos brigando para não cair, e vai ser assim até o final da temporada, se Rogério Ceni não for demitido até o final dessa temporada, logicamente. Muito obrigado. Deixei aqui os meus singelos não agradecimentos, as minhas singelas mazelas, né, a minha raiva, o meu descontentamento com o time do Flamengo, que está sendo praticamente diário. Toda hora eu penso no Flamengo e penso em suicídio. Não, brincadeira. Penso em não querer mais assistir nenhum jogo do Flamengo e só viver a minha vidinha, mas eu não posso. Eu gosto do Flamengo, tenho que fazer conteúdo e é isso. O jogo do São Paulo continua 1-0 no intervalo. E é isso, espero que você tenha gostado desse podcast. Mais uma vez, eu agradeço demais. Aqui quem fala é Daniel London e esse foi mais um Footcast TV. Até a próxima.